Olá, queridos! Hoje é a nossa aula de História, tá? Das páginas 267 a 270, tá? O quinto ano. Módulo 3, tá, gente? As indústrias no Brasil. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinha origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Assim, nesse período, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste do país. Entre as principais indústrias estavam as de tecelagem e as de produtos alimentícios. No século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela dos operários. Em algumas cidades como São Paulo, eles chegavam a ser a maioria dos trabalhadores nas fábricas. O trabalho nas fábricas. As condições de trabalho nas fábricas eram precárias. Como não havia direitos trabalhistas nessa época, as jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia e muitas vezes os operários não tinham direito a descanso aos finais de semana. As instalações eram inadequadas e os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados. Era comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e da falta de segurança. Além disso, havia um rígido controle sobre os operários que estavam sujeitos ao pagamento de multas caso qualquer regra fosse desobedecida. Algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para seus funcionários usarem os banheiros. Para as mulheres, as condições eram ainda piores, pois recebiam um salário menor que os homens. Página 268. Os operários se unem. Muitos operários se uniram para reivindicar melhorias, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta pelos direitos trabalhistas e em seus países de origem. Assim, as ideias desses imigrantes contribuíam para que os operários criassem as primeiras associações trabalhadores que, mais tarde, deram origem aos primeiros sindicatos do Brasil. Nas reuniões dos sindicatos, os operários procuravam organizar estratégias para que suas reivindicações fossem atendidas. Na luta por direitos, os trabalhadores organizaram muitas greves. Entre suas reivindicações estavam a redução das jornadas de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e proibição do trabalho para menores de 14 anos, certo? Atualmente os trabalhadores ainda realizam mobilizações como a representada na fotografia. Por quê? Por quê, pessoal? O que vocês acham? A gente tem aqui futebol, né? Essa aqui eu vou deixar para vocês lerem. A gente vai pular para passar para as atividades na página 270. Então, leia o texto e responda as questões. Com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas e se fixar em cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicaram-se a mais variadas atividades. Contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio, introduziram grande variedade de serviços até então inexistentes no país. Era o caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros e dos bucheiros, que em carroças improvisadas vendiam carnes pelas ruas das cidades. Qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo? Quais as atividades eles costumavam se dedicar nesses locais? Então, deslocavam-se para as cidades, então costumavam se dedicar ao comércio, à prestação de serviços e ao trabalho nas indústrias, né? Trabalhavam como alfaiates, costureiras, parteiros, sapateiros e vendedores de carne. Com base no que você estudou nas páginas anteriores, escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias, certo? E aí é a opinião de vocês. Mas o que vocês vão colocar aí? Jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia, né? Os operários não tinham direito a descanso nos finais de semana, as instalações eram inadequadas, havia pouco espaço em ambientes sujos, mal iluminados e mal ventilados, certo? E é isso, meus amores. Amanhã a gente tem aula de ciências, eu nem sou professora de ciências, amanhã a gente tem aula de português, tá certo? E artes, tá bom? Beijo, até amanhã.